Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, no nosso resumo de revisão, vamos falar do processo legislativo. Vamos tratar das espécies legislativas, quais são as espécies legislativas, quais são as fases, vamos falar das três fases: a fase de iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. Vamos tratar desse assunto da mais profundidade que a gente conseguir nesse vídeo aqui. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe e vamos lá. Primeiro, tratando das espécies legislativas. Quais são elas? Segundo a Constituição Federal, as espécies legislativas são a emenda constitucional, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória e o decreto legislativo. As resoluções também, né? E dessas espécies legislativas, os vícios na tramitação, o vício na criação dessas espécies pode ser um vício formal ou um vício material. O vício formal pode ser subjetivo ou objetivo. E o vício formal subjetivo é aquele relativo à pessoa, a pessoa que inicia aquele projeto. Por exemplo, uma espécie legislativa que seja de iniciativa privativa do presidente da República. Se um deputado federal dá início a essa espécie legislativa, temos aí um vício formal subjetivo. Por outro lado, um vício formal objetivo é quanto à tramitação, quanto aos prazos, quanto à forma daquele projeto de lei. Além disso, por exemplo, uma matéria que precise ser tratada por lei complementar, se ela é tratada por lei ordinária, temos aqui um vício formal objetivo. E o vício material? O vício material é com relação ao conteúdo da norma. Uma norma que viole a Constituição, por exemplo, ela tem um vício material. A lei, isso aqui é importante, a lei nasce com a sanção. A lei não nasce com a promulgação. A promulgação é um ato formal posterior à sanção, mas a lei nasce com a sanção. Ela precisa ainda ser promulgada e publicada, mas a lei não nasce com a promulgação e com a publicação, não. A promulgação e a publicação são atos posteriores que tornam a lei pública e obrigatória, mas ela é lei desde a sanção. Isso aqui é importante. A lei é lei desde a sua sanção. A Lei Complementar 95 de 98, alterada e complementada pela Lei Complementar 107 de 2001, traz as técnicas de elaboração das leis. Então é importante a gente saber que existe uma lei complementar que trata de como as leis devem ser feitas no Brasil. É a Lei Complementar 95 de 98. Começando então pela fase de a fase iniciativa. O que a gente tem aqui para tratar? Bastante coisa, né? Temos algumas peculiaridades. Não, vamos começar pelas peculiaridades, não. Vamos começar aqui pela parte geral, que é mais interessante, mais importante. A iniciativa pode ser geral, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para quem vê no celular, né? A iniciativa pode ser geral, pode ser concorrente, pode ser privativa ou pode ser popular, uma iniciativa de lei. O que é a iniciativa geral? A iniciativa geral é aquela que qualquer deputado federal ou senador federal pode dar início a esse processo legislativo. Comissões também, comissão da Câmara de Deputados, do Senado Federal ou a própria comissão do Congresso Nacional. É a comissão, tem comissões na Câmara, tem comissões no Senado e comissões do Congresso, que é um órgão diferente da Câmara e do Senado. A união da Câmara e do Senado tem suas comissões, seus órgãos específicos, por exemplo, a mesa do Congresso Nacional, a mesa da Câmara de Deputados, mesa do Senado Federal. Então, o Congresso em si é um órgão, um órgão diferente da Câmara e do Senado. Então, a comissões do Congresso Nacional também pode dar início ao processo legislativo. Também pode dar início ao processo legislativo de forma geral o Presidente da República, o STF, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, como o STJ, o TSE, TST, o PGR, Procurador-Geral da República, e cidadãos. Cidadãos também podem dar início a essa fase iniciativa geral. Então, todos podem dar início.
Iniciativa concorrente, chamada iniciativa concorrente, o que é? É a iniciativa de mais de uma pessoa ou órgão. Por exemplo, leis complementares, leis ordinárias e emendas constitucionais têm iniciativa concorrente. Iniciativa privativa, isso aqui é mais importante. A mais importante dela é a iniciativa privativa, porque só entes ou pessoas específicas podem dar início a certas leis. A violação à iniciativa privativa é um vício formal subjetivo, como nós vimos ali em cima. A iniciativa exclusiva, ela é chamada de exclusiva ou reservada também pela doutrina. Ela diz que não seria necessariamente privativa, seria exclusiva ou reservada. Por quê? Porque ela é indelegável. Há uma indelegabilidade aqui. Então, se ela é indelegável, ela não é privativa, ela é exclusiva. Essa é uma diferença. As competências privativas podem ser delegadas, mas as competências exclusivas não. Mas esse é só uma crítica da doutrina. Na verdade, se chama de iniciativa privativa, sim, essa iniciativa das leis para certas pessoas ou órgãos. Do presidente da República, ou seja, do chefe do executivo. Isso aqui tem uma simetria com os estados e municípios e Distrito Federal. Chefe do executivo. Na Constituição há previsões específicas para a iniciativa de lei do presidente da República, que são leis sobre efetivo das Forças Armadas, leis sobre cargos da administração pública ou sua remuneração, leis sobre organização de territórios, leis sobre servidores da União, dos territórios, normas gerais para o MPU ou o DPU, ou seja, Ministério Público e Defensoria Pública, normas gerais para estados e Distrito Federal, e também a organização do MPU e DPU, que são da União, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, iniciativa privativa do Presidente da República também. Criação ou extinção de ministérios ou órgãos, regime jurídico dos militares das Forças Armadas, dá início ao PPA, LDO e ALOA, ou seja, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que são as leis orçamentárias, as 3 leis orçamentárias. E temos aqui um julgado bastante importante que eu resolvi trazer para vocês, que diz que é constitucional, norma de iniciativa parlamentar. Não, isso aqui é uma pergunta. O julgado está aqui, mas eu coloquei na forma de uma pergunta para ficar mais fácil. É constitucional a norma de iniciativa parlamentar que prevê a criação de órgão público e organização administrativa? A resposta, como a gente viu, é não. É formalmente inconstitucional, levando em conta a iniciativa privativa do chefe do executivo. Então, se cair essa pergunta de alguma forma, em alguma prova, é constitucional. Norma de iniciativa parlamentar. Observar sempre a iniciativa de quem foi. Norma de iniciativa parlamentar, que prevê a criação de órgão público e organização administrativa. Uma lei de iniciativa de um deputado federal que criou um órgão público ou que trata de organização administrativa. É constitucional? Não. É formalmente inconstitucional. Isso é de iniciativa privativa do presidente da República. Mesma coisa nos estados e nos municípios. Lei de iniciativa parlamentar, de deputado estadual, de vereador, não pode tratar de criação de órgão público e organização administrativa. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ok? O que a gente falou aqui, governador e prefeito, simetria, chefe do Executivo. Iniciativa privativa do Judiciário, qual é? Aquelas matérias de interesse exclusivo do Judiciário, segundo o artigo 96, inciso 2, e o Estatuto da Magistratura, que é a lei complementar, iniciativa privativa do Judiciário. Tribunal de Contas da União. No que couber, mesma iniciativa dos tribunais, o que a gente falou aqui do 96, inciso 2, mesma coisa, o Tribunal de Contas da União tem a sua iniciativa privativa também. E o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, de quem é a lei de iniciativa, de quem é a iniciativa de lei para tratar do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? É lá do Presidente da República, como a gente falou do Ministério Público aqui. O Ministério Público, ele trata do Ministério Público da União, trata de normas gerais para os estados e Distrito Federal, é isso? Não, não é. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ele não faz parte do Ministério Público comum, como a gente conhece, o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, não. Ele é um órgão
vinculado ao Tribunal de Contas. Ele é um órgão técnico do Tribunal de Contas, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Logo, a lei de iniciativa, a iniciativa de lei que trata do Ministério Público do Tribunal de Contas é de iniciativa do Tribunal de Contas. Isso aqui é bastante importante também, ok? Câmara dos Deputados e Senado Federal, a sua organização, a organização da Câmara e do Senado é de iniciativa deles mesmos. Essa iniciativa privativa limita proposta de emenda constitucional, PEC, ou seja, uma PEC pode tratar de iniciativa, por exemplo, de organização administrativa, aqui que a gente viu que é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, certo? Certo, para a lei. Para uma PEC, proposta de emenda constitucional, essa iniciativa privativa do chefe do Executivo vale? Ou os deputados federais, os senadores, podem iniciar uma PEC que trate de organização administrativa? Podem sim. Não há iniciativa privativa para PEC, para proposta de emenda constitucional. Não há. Ok? A iniciativa da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional, é de 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores federais, do presidente da República e da maioria das assembleias legislativas, conforme versa a própria Constituição Federal. Então, só nessas 4 hipóteses, né, 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados federais, presidente da República e a maioria das assembleias legislativas dos estados podem iniciar PEC. E não há iniciativa privativa do presidente da República e não, ok? Qualquer um desses pode iniciar qualquer PEC de qualquer assunto. Não tem iniciativa privativa. Mas na Constituição Estadual pode ter sim. Para a Constituição Estadual, isso deve respeitar, ok? Então, o deputado estadual não pode iniciar qualquer tipo de proposta de emenda constitucional à Constituição Estadual. Ele deve respeitar a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, lá na Constituição Estadual, uma iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, do governador, iniciativa do governador, não pode ser tratada por emenda à Constituição Estadual porque viola a iniciativa do governador. Isso é diferente, né? Para a gente não é muito intuitivo. A gente imagina, se na Constituição não tem iniciativa privativa para PEC, o deputado, o senador pode tratar de qualquer matéria, por que no Estado não poderia? Mas é assim, é justamente assim. Senão, os deputados estaduais tratariam de qualquer assunto. Não posso tratar por lei, então vou fazer uma PEC. Vou colocar isso na Constituição. Na Constituição Estadual. Não pode, porque a Constituição Estadual, o poder constituinte derivado, o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder constituinte dos estados, ele é limitado juridicamente. Ele não tem as mesmas características do poder constituinte derivado reformador, que é o poder para as propostas de emendas à Constituição Federal. Ele tem características diferentes, ok? Então, aqui na Constituição Estadual, existe sim a iniciativa, deve respeitar sim a iniciativa privativa. Também aqui a discricionariedade da iniciativa tem que respeitar a razoabilidade, ou seja, as propostas têm que ser razoáveis. E para emendas, ou seja, a gente tem uma lei de iniciativa do presidente da República, por exemplo, um deputado federal quer emendar aquela lei. Ele tem que respeitar alguma coisa? É possível essa emenda? É possível. É possível uma emenda de deputado federal, de senador, que altere uma lei que foi de iniciativa do chefe do Poder Executivo, ou uma iniciativa de algum legitimado, né? Pode ser do Judiciário, do TCU. Eles têm a iniciativa eles têm a iniciativa privativa, mas durante o trâmite daquela proposta de lei, ela pode ser emendada. E quais são os requisitos para essa emenda? A pertinência temática, ou seja, a emenda tem que ser do mesmo tema daquela iniciativa, porque se ela não for, ela está burlando o processo legislativo. É o que o STF chama de
contrabando legislativo. O deputado ou senador inserir naquela lei que foi de iniciativa de iniciativa privativa uma outra coisa que não tem nada a ver. Essa emenda também não pode aumentar despesa, salvo emendas ao projeto da LDO e ao projeto da LOA, que são leis orçamentárias. Essas aqui são leis orçamentárias com um trâmite bem diferente, bem específico e bem diferente de todas as outras leis. Então, o projeto de LDO e o projeto de LOA tem regras específicas. E aí sim, as emendas de deputados, emendas de senadores podem aumentar despesa, desde que respeite os requisitos, os limites e as determinações da Constituição. E se essa lei foi de iniciativa privativa do presidente da República, os deputados emendaram sem pertinência temática, aumentaram despesas e foi tudo errado. Mas depois o presidente viu, gostei desse projeto, ele sancionou esse projeto. A convalidação, ou seja, esse projeto está convalidado porque ele foi sancionado pelo presidente da República? Não há convalidação nessa hipótese. A sanção do presidente não convalida os vícios formais da tramitação desse projeto. E a iniciativa reservada ou privativa em matéria tributária, existe iniciativa privativa em matéria tributária? Não, conforme definiu o STF na ADI 724, medida cautelar. Ok? Iniciativa popular. O que é iniciativa popular? É aquela iniciativa de lei em que o próprio povo dá a iniciativa, apresenta o projeto lá no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Quais são os requisitos para a iniciativa popular de lei? Ou seja, se você, cidadão, quer dar início a uma lei, quer apresentar uma proposta de lei lá no Congresso Nacional, o que você tem que fazer? O que você tem que juntar? Projeto tanto de lei complementar ou de lei ordinária, ou seja, pode ser matéria de lei complementar, pode ser um projeto de lei complementar, ou pode ser um projeto de lei ordinária, lei comum. Você tem que apresentar esse projeto lá na Câmara dos Deputados, não é no Senado. Você tem que juntar assinaturas de mínimo de 1% do eleitorado nacional. Então, quantidade dos eleitores do Brasil todo, você tem que ter 1% de assinaturas. Assinaturas de mínimo de 5 estados, e mínimo 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. E só pode tratar de um assunto. Não pode tratar de vários assuntos no mesmo projeto, não. Só um assunto. Então são esses requisitos. Apresentar na Câmara dos Deputados, mínimo de 1% do eleitorado nacional, mínimo em 5 estados, em cada estado 0,3% dos eleitores e só um assunto. Ok? Para a iniciativa reservada, ou seja, iniciativa privativa do presidente da República, o cidadão pode apresentar? O povo pode apresentar um projeto? Não pode. Tem que respeitar a iniciativa reservada. Se é a iniciativa do presidente, se é a iniciativa do judiciário, se é a iniciativa do TCU, aí não pode. Para PEC, o povo pode apresentar uma proposta de emenda constitucional? Isso aqui há uma divergência doutrinária. Não expressamente. A Constituição não traz essa possibilidade expressamente, como ela traz para as leis complementares e leis ordinárias. Ou seja, não há uma previsão na Constituição para a proposta de emenda constitucional do povo. Entretanto, José Afonso da Silva, um grande doutrinador, defende que, numa interpretação sistemática da Constituição, ou seja, defendendo que todo o poder emana do povo, a gente está numa república federativa democrática. Logo, se todo o poder demanda do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente, mas o exercício direto do poder na nossa democracia federativa, segundo José Afonso da Silva, dá uma interpretação sistemática da Constituição, ou seja, interpretando todo o sistema da Constituição, a gente chega à conclusão de que sim, pode sim, mesmo sem essa previsão expressa. Ou seja, a Constituição não vedou, ela não proibiu a proposta de emenda constitucional de iniciativa popular. Ela autorizou e ela trouxe requisitos para a proposta
para projeto de lei, mas não para proposta de emenda. Então, para projeto de lei a gente tem requisitos, mas para proposta de emenda a gente não tem, e não tem nem proibição. Logo, poderia sim, segundo José Afonso da Silva, mas é uma interpretação doutrinária. Não há expressamente na Constituição autorização ou forma para iniciativa popular de proposta de emenda constitucional, ok? Se cair numa prova alguma questão dizendo, segundo a Constituição Federal, é possível iniciativa popular para a proposta de emenda constitucional? Não estaria errado isso, ok? Não há essa previsão na Constituição. E nos estados? Nos estados é possível PEC popular, é possível emenda, é possível projeto de lei de iniciativa popular. Aqui, cada estado tem que ter a sua regulação própria. Um estado pode prever, sim, a iniciativa popular para a proposta de emenda à Constituição Estadual. Pode sim. Em alguns estados existe essa previsão. Se eu não me engano, aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, na Constituição do estado do Rio de Janeiro, existe essa previsão. Então, os estados, cada um pode trazer a sua própria regulação. E nos municípios, a proposta de lei popular exige 5% dos eleitores. 5% dos eleitores. Diferente aqui desse requisito do projeto de lei federal, que é mínimo de 1% do eleitorado nacional, dos municípios, 5% dos eleitores. Ok? E, a título de curiosidade, no Brasil existem 4 leis que tiveram iniciativa popular. Quais são elas? O projeto Glória Pérez, Lei 8.930, de 94, a Lei sobre Captação de Sufrágio, a Lei 9.840, de 99, o Fundo Nacional para a Moradia Popular, que é a Lei 11.124, de 2005, e a Lei número 135, Lei Complementar 135, de 2010, que é a Lei Ficha Limpa. Se eu não me engano, a lei da Ficha Limpa, ela teve iniciativa popular, ela foi apresentada lá como iniciativa popular, mas faltava algum dos requisitos, alguma coisa que tornava duvidoso esse projeto, duvidosa essa proposta esse projeto de lei. Faltava algum dos requisitos que estava na dúvida. Então algum deputado ou algum senador, eu não me lembro quem, abraçou esse projeto e apresentou como sendo dele mesmo. Aí, como o projeto é do deputado, não precisa respeitar esses requisitos, nenhum deles. Então, se eu não me engano, na lei da Ficha Limpa, teve essa questão, sim. Ela teve a iniciativa, mas formalmente não precisou utilizar a iniciativa popular. Um dos deputados ou senadores abraçou essa proposta e apresentou como se fosse dele mesmo. Iniciativa conjunta. Existe iniciativa conjunta? Não existe mais iniciativa conjunta. Existia, por exemplo, para fixação de subsídio dos ministros do STF. Ministro do STF. Era uma iniciativa conjunta do STF e do presidente da República, se eu não me engano, sobre o teto, né? Mas hoje ela é só do STF. A iniciativa de subsídio do ministro do STF é do próprio STF. Não existe mais iniciativa conjunta. E as peculiaridades? Aqui a gente tem algumas observações a respeito da iniciativa. A lei de organização do MPU é iniciativa concorrente do Procurador-Geral e do Presidente da República, que é PR, Presidente da República, e do PGR, que é o Procurador-Geral da República, iniciativa concorrente. Lei complementar do MP, DFT, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, também essa iniciativa aqui. A lei complementar do MPE, Ministério Público Estadual, iniciativa do governador e do PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. É a mesma ideia aqui, do Presidente da República e do PGR. Nos estados, lei complementar do MPE, também a mesma ideia, do governador e do PGJ. Lei complementar do MP do Tribunal de Contas, é iniciativa do próprio Tribunal de Contas, como eu falei, é diferente. Normas gerais sobre os MPs, aqui, diferente. Aqui a gente tem lei complementar de organização do MPU, iniciativa concorrente do Presidente da República, o PGR, ok? Lei complementar.
de organização do MPU, que é o Ministério da União, Ministério Público da União. Mas as normas gerais sobre os ministérios públicos, ou seja, uma lei complementar que trate de todos os ministérios públicos, a lei complementar dos ministérios públicos, que vai trazer as normas gerais tanto para o Ministério Público da União quanto para os ministérios públicos estaduais, é privativa do presidente da República. Não é conjunta do presidente do PGR, não. O presidente do PGR é só para o MPU. Os MPs, de forma geral, é privativa do presidente da República. E tem também a questão da irrepetibilidade, lá do artigo 67. O projeto de lei não pode ser apresentado na mesma sessão legislativa. Se ele foi rejeitado, ele não pode ser apresentado de novo na mesma sessão legislativa, salvo com a maioria absoluta da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Ou seja, se a maioria absoluta da Câmara dos Deputados resolver apresentar e analisar aquele projeto de novo, ele pode, exceto medida provisória não pode. Iniciativa reservada também não pode. A iniciativa reservada tem a chamada irrepetibilidade absoluta. Irrepetibilidade absoluta. Se uma lei de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, por exemplo, foi rejeitada, ela não pode ser apresentada de novo na mesma sessão legislativa, nem pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ok? Então, seguindo, nós temos a fase constitutiva. Sobre a fase constitutiva, o que a gente tem aqui para observar? A fase constitutiva de uma lei é aquela em que a gente vai ter a própria deliberação parlamentar. E a deliberação pode ser não. No âmbito federal, essa deliberação é bicameral. A gente tem o trâmite de casa revisora e casa iniciadora. A gente tem isso, casa revisora e casa iniciadora. Quando a iniciativa é do presidente da República, do Senado, do STF, dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República ou iniciativa popular, essas iniciativas aqui têm sempre início na Câmara dos Deputados, ok? Não é no Senado Federal, é na Câmara dos Deputados. As propostas do Senado Federal e de suas comissões, ou seja, comissões do Senado, têm início no Senado Federal. Então a regra é que as leis têm um início na Câmara dos Deputados, certo? A casa revisora, em regra, será o Senado, a casa iniciadora, em regra, será a Câmara, exceto quando a proposta for do Senado e de suas comissões. Aí a casa iniciadora será o Senado e a casa revisora será a Câmara, ok? Como é esse fluxo? O fluxo é o seguinte. Primeiro, esse projeto de lei vai passar pela comissão temática. As comissões, tem várias comissões temáticas no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados tem comissão temática de direitos humanos, comissão temática de orçamento, várias comissões temáticas. Então vai passar pelas comissões temáticas que tiverem a ver com aquele projeto de lei. Depois, se envolver aspectos financeiros e orçamentários, vai passar pela Comissão Financeira e Tributária, e depois vai passar pela CCJ, a famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade daquele projeto de lei. É estranho, né? Deveria analisar a constitucionalidade por primeiro. Primeiro, analise se é constitucional. Se é constitucional, pode seguir. Mas se não é, não seguiria. Mas não é assim. A CCJ é em terceiro lugar. Primeiro é a comissão temática. Porque a comissão temática vai alterar aquele projeto para se adequar ao tema. E por último, vai analisar se aquele projeto está constitucional ou não está constitucional. Aqui é um controle preventivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo. Quando a gente estuda controle de constitucionalidade, a gente tem as suas várias formas, as várias hipóteses, certo? Controle preventivo, controle repressivo. Isso aqui é um controle preventivo pelo Poder Legislativo. É o controle realizado pela CCJ. Então, primeiro, comissão temática, depois, comissão financeira e tributária e, por último, a CCJ. A diferença é que o parecer da comissão temática é opinativo. O parecer da comissão financeira e tributária também é opinativo. Ou seja, eles não vinculam. Se houver um parecer negativo da comissão temática e os próprios deputados e senadores resolverem não acatar, não aceitam esse parecer da comissão temática,
pode continuar o projeto, pode continuar o trâmite. Mas o parecer da CCJ não, ele é terminativo. Se a CCJ definir, não, esse projeto é inconstitucional, ele não pode seguir, para aí mesmo, acabou o projeto aí mesmo. Só com uma outra iniciativa, começando tudo de novo, lá na comissão temática e tal. E a aprovação na comissão pode ser delegada, ou seja, a Câmara dos Deputados pode delegar a uma comissão temática, por exemplo, a aprovação do projeto. Não precisa nem passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. A Câmara pode delegar à comissão a aprovação daquele projeto. Pode falar projetos a respeito de nome de rodovia. Podem ser aprovados na comissão. Pode. Eu não sei se é assim, mas poderia. A Câmara dos Deputados pode delegar isso para a comissão. E aí, se esse projeto for aprovado na comissão, ele nem vai para o plenário. Ele é aprovado e vai... Ó, a Siri. A Siri. Deixa eu ativar aqui o não perturbe. Ok. Então, se o parecer for aprovado na comissão, ele vai depois direto para a CCJ e depois direto para o Senado. Ele está aprovado ali na Câmara, ok? Mesma coisa do Senado Federal. Então, a aprovação ela pode ser delegada para a comissão, salvo em certas hipóteses. Ou quais são? Projeto de lei complementar, projeto de código, iniciativa popular, iniciativa de comissão, iniciativas indelegáveis, iniciativa do Senado, iniciativas com pareceres divergentes, regime de urgência, projetos em regime de urgência e PEC, proposta de emenda constitucional. Nessas hipóteses aqui, não pode haver delegação para aprovar na comissão. Não pode aprovar na comissão, tem que aprovar no plenário, tem que ir direto para o plenário. Direto não, tem que seguir todo o trâmite e chegar ao plenário para ser aprovado lá pela votação dos deputados, ok? E é possível recurso, se ele for aprovado na comissão, por exemplo, é possível um recurso de 10% dos membros da casa. 10% dos membros da Câmara dos Deputados podem chegar e dizer, não, peraí, esse projeto foi aprovado na comissão, nós queremos entrar com um recurso aqui para ele não ser aprovado na comissão, para ele vir para o plenário. Então, é possível. 10% dos membros da casa, 10% dos deputados federais podem entrar com esse recurso para ele não ser aprovado na comissão. E a tramitação de projetos de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas do processo legislativo, segundo a ADI 6442. Isso aqui era uma dúvida que tinha, foi ingressada essa ADI lá no STF, dizendo que a deliberação remota, ou seja, o deputado votando de casa, seria inconstitucional. Não, o deputado tem que votar pessoalmente. O STF entendeu que não. A deliberação remota não viola as normas do processo legislativo. Desde que garanta a segurança, obviamente, as questões de segurança digital dessa aprovação. E o processo de votação, como ele pode ser? Ele pode ser ostensivo ou secreto. O processo de votação ostensivo ele pode ser nominal ou simbólico, e o secreto pode ser por sistema eletrônico, por cédulas, em papel, exceto para perda de mandato. Para perda de mandato, o processo de votação não pode ser secreto. Sobre a casa revisora, o que a gente tem aqui? A casa revisora, deixa eu centralizar, a casa revisora, se houver emenda, o que acontece? O projeto passou pela casa iniciadora, foi aprovado e lá na casa revisora, a casa revisora resolveu emendar. O que acontece? Essa emenda volta para a casa iniciadora. Se for aprovado, o projeto na casa iniciadora segue emendado, ele segue emendado. Se for rejeitada aquela emenda, o projeto segue o original. Então, o que a gente tem aqui é uma predominância da casa iniciadora sobre a casa revisora. Por quê? Porque se a casa revisora emendar o projeto,
voltar para a casa iniciadora, e essa casa iniciadora disser, não, essa emenda não tem nada a ver, essa emenda não aceito, esse projeto segue para sanção ou veto, sem passar de novo pela casa revisora, ok? Então, aquela emenda da casa revisora não vai valer nada. Se a casa iniciadora aceitar aquela emenda, aí ela envia o projeto emendado, com a emenda da casa revisora, lá para sanção ou veto do presidente. Mas se ela rejeitar, segue o projeto original, ok? Então, aquela emenda não vai prevalecer. Então, aqui a gente tem uma predominância da casa iniciadora sobre a casa revisora. Se houver rejeição da casa revisora, ou seja, começou o projeto na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, o Senado Federal não resolveu emendar, não, se eu emendar, a casa iniciadora não pode nem aceitar essa minha emenda, então eu vou rejeitar. Se rejeitar, o que acontece? Volta para a casa iniciadora? Não volta. O projeto é arquivado, acabou ali mesmo. Se ele rejeitou. E se o projeto for aprovado na casa revisora, sem emenda, se for aprovado, ele é enviado para sanção ou veto do presidente da República. Então, enviado, se aprovado, ele é enviado. Se for rejeitado, ele é arquivado. E se for emendado, aí sim, volta para a casa iniciadora. E quais são as espécies de emendas possíveis da casa revisora? Espécies de emendas podem ser emenda de redação, simples redação, emenda aditiva, adicionando alguma coisa, emenda modificativa. A gente tem que ter cuidado aqui, que a chamada emenda modificativa é aquela que não modifica substancialmente. Ela modifica de forma sutil, de uma forma que não modifica o projeto em si. Ela é modificativa, ela modifica aquele projeto de lei, mas não substancialmente, não pode mudar o tema do projeto. A emenda pode ser substitutiva, substituir um artigo por outro. Pode ser aglutinativa, fusão de emendas ou com o texto, ou seja, juntar algumas emendas, juntar outros textos. E pode ser uma emenda supressiva que tira algum artigo, tira algum inciso, tira alguma linha. Qual é o intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fim de aprovação das emendas à Constituição Federal? Isso aqui, alguém sabe essa resposta? Vou reperguntar de novo. Qual é o intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação? Ou seja, a Constituição Federal exige que a emenda, a proposta de emenda, tem que ter 2 turnos, certo? 2 turnos de votação para fim de aprovação. Qual é o intervalo temporal mínimo entre esses 2 turnos de votação? Alguém sabe? A resposta é: não há. Diferente dos projetos de lei, a proposta de emenda constitucional não tem intervalo mínimo entre os 2 turnos de votação para fim de aprovação de emenda. Então pode ter uma votação hoje, uma votação amanhã. Às vezes a diferença de turnos de votação é de horas. Então não existe esse intervalo temporal mínimo previsto para PEC, ok? Existe também o chamado procedimento sumário, é o chamado regime de urgência, procedimento sumário ou regime de urgência. Como ele é? Nas seguintes hipóteses: solicitação do presidente da República, ou seja, o presidente da República pode solicitar o regime de urgência, outorga renovação de concessão, permissão ou autorização para radiodifusão sonora de sons e imagens, também regime de urgência, procedimento sumário. Não pode ser para projeto de código, ou seja, um projeto do CPP, que está em tramitação, não pode ser regime de urgência. E, se houver esse regime de urgência, o projeto tem que tramitar no máximo em 100 dias. 45 dias na Câmara dos Deputados, 45 dias no Senado Federal, que não correm no recesso, esses 45 dias dos 2 não correm no recesso, e 10 dias para emendas, 10 dias para votar as emendas, ok? Se for extrapolado esse prazo, ficam sobrestadas todas as demais deliberações daquela casa. Sobrestamento de todas as demais deliberações daquela casa. Passou de 45 dias na Câmara, todos os outros projetos ficam sobrestados até que votem aquele
aquele projeto que está em procedimento sumário, que está em regime de urgência, salvo as que tenham um prazo constitucional, ou seja, ficam sobrestados as demais deliberações, salvo as deliberações que tenham um prazo constitucional. Se houver prazo constitucional, elas não ficam sobrestadas. E a sanção? A sanção transforma aquele projeto em lei. Com a sanção do presidente da República, não temos mais um projeto. Até chegar no presidente da República, até ele sancionar, o que a gente tem é projeto de lei. A partir daí, sancionou, não é mais um projeto de lei, é uma lei, ok? E a sanção é expressa ou tácita. Sanção expressa é quando o presidente da República assinou aquele projeto, transformou em lei, ok, sancionei. E ela é tácita quando passou 15 dias úteis e ele não fez nada. 15 dias úteis ocorre a sanção tácita. Motivos. O que a gente tem aqui é veto, né? Vamos começar pelos motivos do veto. O veto tem que ter seus motivos. Ou seja, a sanção ela pode ser tácita, mas o veto não. O veto tem que ser expresso e motivado. Os motivos têm que ser enviados em 48 horas para o presidente do Senado Federal. Esses motivos de veto são enviados para o presidente do Senado Federal, que em sessão conjunta, vai convocar uma sessão conjunta da Câmara com o Senado em 30 dias. E eles vão votar por maioria absoluta em voto ostensivo. Esse veto pode ser jurídico, que vai tratar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquele projeto, ou pode ser político. O veto político é aquele que trata de interesse público, ou seja, o presidente da República vetou aquele projeto por achar que ele é contrário ao interesse público. Se for um veto sem motivação tácita, o que acontece? O presidente vetou, mas não enviou motivo nenhum para o presidente do Senado Federal, só enviou dizendo que está vetado. Não, está vetado. O que acontece? O veto é considerado inexistente. O que ocorre aí é uma sanção tácita. O projeto está sancionado, é lei. O que a jurisprudência chama de riders, ou que sejam os riders, são aqueles cavaleiros, aqueles que estão em cima do cavalo, né? Que estão tomando uma carona ali, os riders. São as chamadas disposições parasitárias. Essas são proibidas. Ou seja, é aquilo que a gente falou lá anteriormente, que no início, na iniciativa privativa de um projeto, não pode ter uma disposição parasitária. Tem que observar a pertinência temática. Um projeto que trata sobre dar o nome a uma rodovia não pode tratar de criar um fundo público para desenvolvimento da segurança pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem que observar a pertinência temática. As disposições parasitárias, uma alteração, que a gente chamou lá de emenda aditiva, emenda da espécie aditiva. A casa adicionou uma emenda aditiva. Não pode ter nada a ver com o projeto, ok? Então, essa emenda aditiva que não tem nada a ver, que não tem pertinência temática, é chamada de riders, ou disposições parasitárias. Elas não são admitidas. E o que é o chamado pocket veto, ou também veto de bolso, pocket veto, é o chamado veto absoluto. É um veto sem discussão posterior. É um veto que o presidente veta e não envia para o Senado Federal o veto ou os motivos de veto. Ele veta e acaba por ali, arquiva aquele projeto. Isso é possível? Não, não é possível. Ele não é adotado no Brasil. Todo veto tem que ser motivado e tem que ser enviado para o presidente do Senado Federal. Quais são as características do veto? Isso aqui é muito importante. Qualquer questão discursiva que a gente for tratar de veto, tem que tratar das suas características, que são: o veto tem que ser expresso, escrito, formal, motivado, supressivo, ou seja, o veto não pode adicionar nada, o veto só pode tirar. Superável ou relativo, por quê? Porque por voto da maioria absoluta, voto ostensivo, maioria absoluta, pode ser superado o veto. O veto é irretratável, ou seja, vetou, está vetado. O veto não pode, o que aconteceu recentemente em um projeto de lei, e foi até cobrado numa prova de concurso público. O presidente da República
vetou parte daquela lei com 5 dias. Ele tem 15 dias para vetar, certo? Senão é aprovação tácita. 5 dias ele vetou parte daquela lei, só que 5 dias depois, ainda dentro do prazo de 15 dias úteis, ele vetou outra parte. É possível isso? Não. Isso é chamado de retratação do veto. Não é possível. Com o veto, com o primeiro veto, ocorre a preclusão para o chefe do Poder Executivo do poder de vetar. Então, ele não pode vetar em partes, de dizer que esqueceu ou por algum problema formal no veto e não foi adicionado uma parte que também devia ser vetada. Não importa. Não importa. O veto é irretratável. Com o veto do presidente da República ocorre a preclusão. Ele não pode vetar outra parte ou dizer que não vetou, desvetar. Não pode. O veto é um ato único, irretratável. Ele é insuscetível de apreciação judicial, ou seja, não pode o STF dizer que aquele veto foi impertinente ou viola o interesse público. Não. O veto é um ato político do presidente da República, um ato político. Pode incidir sobre texto de iniciativa do próprio executivo, ou seja, ocorreu um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República. Teve aquele trâmite, ok, as casas não emendaram, o projeto é do presidente, ele escreveu aquilo. Chega nele para vetar, ele resolve vetar parte do projeto que ele mesmo fez. É possível? É possível sim. Não tem nenhuma restrição a respeito disso. O presidente da República pode vetar qualquer artigo, inciso, a linha. E na jurisprudência a gente tem alguns julgados aqui que eu resolvi trazer. Não se admite novo veto em lei já promulgada e publicada, manifestada a aquiescência do Poder Executivo com o projeto de lei, pela aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas de processo legislativo, sendo incabível eventual retratação. Aquilo que eu falei para vocês, que o veto é irretratável, uma característica do veto. Vetos, uma pergunta aqui. Vetos devem ser analisados pelo Congresso Nacional em ordem cronológica de chegada? Existe essa necessidade de observação da ordem cronológica de chegada? Não, o STF entendeu que não, pois essa discricionariedade está dentro do poder de agenda, chamado poder de agenda do Congresso Nacional. Poder de agenda. Isso é importante. Se houver essa pergunta numa discursiva, é importante citar isso aqui, essa palavra-chave, poder de agenda do Congresso Nacional. Não existe a obrigatoriedade do que o Congresso deve analisar primeiro, de veto ou depois. E outra pergunta, cabe controle judicial do veto? A gente já disse que não, pois trata de ato meramente político. Não é considerado ato do poder público, por isso não cabe nem a DPF. Não é considerado ato do poder público. Okay? É um ato político. Essa foi analisada na questão de ordem na ADPF 1. ADPF 1. E, por fim, a gente tem a fase complementar. Na fase complementar, o que a gente tem? A gente tem a publicação e a promulgação. Publicação e promulgação. Promulgação, ela é do presidente da República. O presidente da República promulga a lei. Se ele não promulgar, o presidente do Senado Federal promulga, atesta a validade da lei e sua executoriedade. Com a promulgação, o presidente da República atesta a validade da lei e sua executoriedade. Com a promulgação, a lei ainda não está em vigor, ou seja, não existe vigência ainda. Ela é lei, ou seja, já foi sancionada. Aqui na promulgação, o presidente vai dizer que essa lei sancionada é válida e tem executoriedade, mas ainda não está em vigor. Vai observar a publicação e o seu prazo de vacatio legis, ok? O prazo de vacância. Aqui na promulgação ela ainda não está em vigor. E com a publicação, ou seja, no Diário Oficial, essa data será importante para quê? A data de publicação é importante para quê? É importante para a vigência da lei. Se o texto da lei tiver a previsão dizendo que essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, é daqui que ela entrou em vigor. Se a lei tiver a previsão, essa lei entra em vigor a partir 30 dias a partir da data de sua publicação, conta aqui a partir da publicação. Se ela não estiver dizendo nada, a gente tem a regra da LINDB. 45 dias, se for dentro do território nacional, 3 meses, se for
no exterior. 3 meses para entrar em vigor no exterior. Então, a vigência da lei, ela tem uma vinculação imediata com a sua publicação, não é com a promulgação, não é com a sanção, ok? Então, esses são os assuntos mais importantes a respeito do processo legislativo. É bastante coisa, né? Eu sei, mas eu resolvi fazer esse vídeo completo para ser uma revisão geral de processo legislativo. Com esse vídeo, a gente revisa tudo o que tem para revisar sobre processo legislativo. A partir daqui, é só a gente analisar, ir lá na Constituição e ver se tem alguma coisa nova, alguma modificação do texto da lei, da Constituição, e seguir lá no Dizer o Direito, no Trilhante, nos repositórios de jurisprudência, sempre acompanhando o que a jurisprudência fala, o que a jurisprudência trata desse assunto de processo legislativo, se tem algum julgado novo, alguma coisa que as provas adoram. Alterações legislativas recentes e julgados recentes também. Mas o que tinha para tratar de doutrina e de core, de centro, né, do processo legislativo, de núcleo do processo legislativo, tratado aqui. Falamos de tudo que era possível falar de processo legislativo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o seu gostei, compartilhem e até a próxima, até os próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau, pessoal!